Bom, meus amigos, Cristiano, canal Russificando, mais uma vez aqui com vocês para falar a respeito de alguns fatos relacionados à Rússia e ao mesmo tempo também a Semana da Consciência Negra. Nós tivemos essa semana agora no Brasil, a Consciência Negra, um evento que eu considero como um evento de grande relevância para o Brasil, uma vez que isso suscitou o debate sobre ancestralidade, levou à valorização de um dos ancestrais do povo brasileiro que já estava praticamente esquecido. Basicamente, só houve dois governos que se preocuparam com essa questão, que foi o governo anterior, para ser mais exato, o partido que anteriormente ocupava o governo no Brasil, assim como também no final dos anos 80, quando você tinha inclusive grandes bandas como a Reflexos, dentre outras bandas que exaltavam, quer dizer, que cantavam tais quais como bardos sobre a ancestralidade africana do povo brasileiro, que é uma ancestralidade presente no DNA da maioria das pessoas no Brasil, mas que algumas pessoas elas tendem a supervalorizar aquilo que é de fora, esquecendo-se completamente da ancestralidade africana no Brasil. Basta lembrar que até alguns anos atrás, eu lembro que mesmo antes de eu ir morar na Rússia, se você assistia a uma novela, a algum conteúdo televisivo, por exemplo, no Brasil, era muito, mas muito raro você ver um negro. Normalmente o negro você só via em papel de empregada doméstica, ajudante de palco, normalmente esses eram os únicos papéis que existiam para atores ou para celebridades negras. Você não via negros como âncoras de jornal, hoje em dia você já vê, quer dizer, houve uma certa evolução, até mesmo no plano da moda, você já vê mais modelos negros e negras, produtos que trazem, quer dizer, essa parcela da população que antes era praticamente esquecida. Antigamente, principalmente há uns 15 anos atrás no Brasil, se você assistia, por exemplo, a um reclame televisivo, então você tinha a impressão de estar assistindo a um reclame feito na Suécia, porque você só via gente loira, branca, ruiva, né, de olhos claros, um padrão que, convenhamos, não corresponde à maioria do povo brasileiro. Se você fizer uma propaganda, por exemplo, dessas na Suécia, na Noruega, na Rússia, até que dá para passar, né? Já que é um perfil muito comum por lá, mas não no Brasil. Por incrível que pareça, para vocês terem uma ideia, eu cheguei a ver mais negros em reclames comerciais na Rússia do que no próprio Brasil. E falando em Rússia, senhores, vamos falar aqui sobre uma questão bastante polêmica, especialmente porque um amigo hoje no Facebook levantou essa questão, ele que é guia turístico, excelente guia turístico, aliás, comenta que na Rússia ele nunca viu turistas negros, o que de fato é muito pouco. E muito pouco por quê? Porque existe no Ocidente, inclusive no próprio Brasil, uma propaganda mentirosa, uma propaganda que não tem nenhuma conexão com a realidade russa, uma propaganda feita por pessoas que desconhecem completamente a história, as tradições, a mentalidade do russo. Existe uma propaganda segundo a qual a Rússia é um país extremamente racista. Eu já vou dizer logo aqui para vocês, chegar logo chutando aqui o pau da barraca. Qualquer pessoa que disser isso é um mentiroso sem vergonha. Por que eu digo que é um mentiroso sem vergonha? Porque quando você fala, né, sobre um país, sobre uma realidade que você não conhece, tentando vender esse peixe, né, por um valor que ele não merece, então isso aí é um picareta de primeira qualidade. Então, qual é a realidade da questão do negro na Rússia? A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que a Rússia nunca participou do tráfico de escravos na África, nunca participou da colonização da África, como foi o caso de países como Portugal, Inglaterra, Holanda, França e tantos outros, sendo a sua maioria da Europa Ocidental. A Rússia teve uma participação no tráfico negreiro? Sim, uma participação marginal. E como era essa participação?
Por exemplo, uma delas é muito bem descrita na obra O Negro de Pedro o Grande, Arap Petra Velikova, escrita por ninguém mais, ninguém menos do que Alexander Pushkin. Ele que era descendente de um servo africano, ele escreveu um romance biográfico sobre o seu avô Aníbal, que era negro. Há diferentes versões, inclusive uma versão segundo a qual ele teria sido um príncipe de um reino africano, e ele foi dado de presente ainda na infância para Pedro o Grande, quer dizer, ninguém mais, ninguém menos do que um dos maiores zares que a Rússia já teve. E Pedro o Grande acabou gostando dele, resolveu emancipá-lo e resolveu apadrinhá-lo também. Enviou ele para estudar na França, onde ele se tornou oficial, país do qual ele retornaria como oficial para participar da construção de São Petersburgo. Pedro, inclusive, fez questão de arranjar uma esposa para ele. E é assim que começa o enredo da obra O Negro de Pedro o Grande. É uma obra que trata, quer dizer, de um dos ancestrais de Pushkin e um dos raros negros que participou, digamos, diretamente da história russa. Aníbal era o nome dele, ele acabou se tornando governador de uma grande província no Império Russo. Seria mais ou menos como você imaginar, por exemplo, o Zumbi dos Palmares se tornando um governador geral no Brasil. Uma situação praticamente impensável no Brasil colônia. Então, quer dizer, esse é o primeiro ponto. Na época do Império Russo, você não tinha aquilo que você tinha, por exemplo, nos impérios da Europa Ocidental ou mesmo nos Estados Unidos, quer dizer, a questão da discriminação. Nos Estados Unidos, por exemplo, para uma criança ir à escola, ela precisava chegar lá escoltada por agentes do FBI, por agentes da CIA, exatamente para garantir a integridade dela. Você não tinha na Rússia, quer dizer, piscinas para negros, piscinas para brancos. Você não tinha esse tipo de política. Isso é algo próprio da cultura anglo-saxônica e precisamente do protestantismo calvinista, que acredita que existe, quer dizer, uma parte favorecida, né, os chamados escolhidos, e os chamados perdedores, que por sua vez não devem ter nenhum tipo de direito. Esse tipo de mentalidade calvinista foi exatamente o que levou nos países de colonização anglo-saxônica a políticas como a do apartheid, a políticas como o Jim Crow nos Estados Unidos da América, políticas que você não teve na Rússia. Aliás, falando ainda em monarquia na Rússia, só para vocês terem uma ideia, durante a Primeira Guerra Mundial, um dos heróis de guerra da Rússia era negro, Marcel Pliat. Marcel Pliat, nós já escrevemos sobre este valente aviador, olha só até onde o homem chegou, no nosso blog Russificando. O Marcel Pliat, que era, digamos, negro em termos de cor, ele era de cor preta, mas que era oriundo da Polinésia. Ele foi nada mais, nada menos do que o tripulante do primeiro bombardeiro da Força Aérea Russa, então recém-formada, recém-criada Força Aérea Russa, Ilya Muromets. Ilya Muromets, um dos mais potentes bombardeiros da Segunda Guerra. O Marcel Pliat, ele foi tripulante dessa aeronave. O Marcel Pliat foi condecorado com a Ordem de São George. A Ordem de São George, que na época era, digamos, o equivalente do Império Russo da Cruz de Ferro do Império Alemão. Então, quer dizer, essa política que países como a Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido promoviam contra o negro, você não teve esse tipo de política no Império Russo. Se nós falarmos, por exemplo, da história da União Soviética, aí nem se fala. O Aaron Schneier, que é um historiador letão, judeu letão precisamente, menciona como, durante a captura da Letônia pelos nazistas, foi feito prisioneiro um oficial do Exército Vermelho, quer dizer, um oficial comunista que era negro.
aspirante Farad, Mladший Leitenant Farad. Foi feito preso pelos nazistas, feito prisioneiro, e é possível encontrar na internet diversas fotos de negros no Exército Vermelho, tanto na Guerra Civil, entre o Exército Branco e o Exército Vermelho, do lado dos bolcheviques, sempre. Se algum negro serviu no Exército Branco, pelo menos nunca vi nenhum registro fotográfico disso. Assim como na época soviética, onde muitos deles se tornaram oficiais, atores e até mesmo presidente do Soviético de Moscou, como foi o caso de Robert Robinson, um engenheiro jamaicano imigrante na União Soviética. Que época na história russa foi difícil para uma pessoa de cor negra? Sem dúvidas foi os anos 90. Só que os anos 90 foi difícil não foi apenas para negros, foi difícil para todo mundo. Como bem menciona um famoso blogueiro, apresentador, escritor russo, Dmitry Puchkov, popularmente conhecido como Goblin, nos anos 90, se você quisesse sair da sua casa na Rússia, você tinha que sair logo com um tijolo na mão, porque a chance de você ser alvejado por algum gopnik, né, de você ser incomodado por algum gopnik, ou por algum mafioso, ou mesmo por algum skinhead, era muito grande. Então, dependendo do bairro onde você morava, você já tinha que sair logo com um tijolo na sua mão. A Rússia dos anos 90, que era muito parecida com o Brasil que a gente está vivendo hoje. Um país que tinha altíssimos índices de criminalidade, nos quais não apenas negros, como até mesmo idosos, veteranos da Segunda Guerra Mundial, eram injustamente assassinados por criminosos, por marginais, por gopnik, por mafiosos, por pessoas que não tinham nenhum tipo de escrúpulos. Mas, nós falamos em anos 90, qual é a situação da Rússia hoje, especialmente no que tange à população negra? Aliás, antes de nós passarmos para isso, eu me recordo como certa vez eu visitei um museu das Forças Armadas Russas voltado para a campanha da Chechênia, o Museu da Guerra da Chechênia, precisamente, organizado por um jornalista que esteve presente no conflito e que ajudou as tropas russas, com calçados, entre outras coisas. Ele me mostrou fotos nos quais tanto oficiais quanto praças do exército russo atuavam nas tropas especiais da Rússia, normalmente no setor de inteligência. Eles, digamos, suscitavam menos suspeitas dentre os chechenos e assim colhiam informações importantíssimas em missões que exigiam grande coragem para atuar de trás das linhas inimigas. Isso foi o que eu descobri na minha pesquisa. A situação hoje. A Rússia, como qualquer outro país do mundo, tem racismo? Tem. Agora, qual é o nível desse racismo? Será que é um nível como aquele, por exemplo, dos Estados Unidos, onde precisava a garotinha ir para a escola, escoltada por policiais? Não. Seria um racismo, como, por exemplo, no Brasil, onde muitas vezes o negro ele é sempre suspeito até que ele prove o contrário? Não. É tanto que abordagens a negros foram feitas principalmente nesse ano em razão da Copa do Mundo, quando muitos africanos ficaram ilegalmente na Rússia. E assim, exatamente por isso, a polícia, como não queria, mais de 6 mil imigrantes ilegais, isso segundo números oficiais, permanecessem no país, eles então passaram a abordá-los com mais frequência. Mas antes disso era muito raro, até porque normalmente se a polícia olhava para um negro, já tinha logo por um universitário, já que muitos negros, muitas pessoas de países africanos e também latino-americanos estudam na Rússia. Hoje na Rússia você tem festivais voltados à cultura negra. Aliás, nesse sentido, a Rússia é um país muito diversificado e isso, para mim, na minha opinião, é a maior riqueza da Rússia. Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de cultura branca, então você tem festivais de vikings,
festivais de vikings na cidade de São Petersburgo. Você tem acampamentos vikings, você tem recreações históricas, né? Reencenações históricas dos vikings, você tem tudo isso. Se você é uma pessoa que gosta de cultura negra, gosta de danças negras, culinária, né? a indumentária negra, você tem um festival que é o Festival Gatingo. Gatingo, que é um festival que se dá em muitas cidades na Rússia, né? Os maiores são, evidentemente, aqueles promovidos em São Petersburgo e Moscou. E lá você tem como participantes pessoas de diferentes nacionalidades. É um festival que, inclusive, é premiado, é muito respeitado pelos embaixadores de países como Angola, Moçambique, dentre outros. Inclusive, no ano passado, eles tentaram, digamos, dar uma tintura latino-americana ao festival, chamando, por exemplo, capoeiristas. Nesse festival, você tem lá mães russas que têm crianças negras. Inclusive, eu cheguei a entrevistar uma, cujo vídeo, infelizmente, não está mais disponível no nosso canal, já que ele foi apagado devido à ação de grupos hostis ao nosso canal, uma coisa que, infelizmente, existe. E quando eu perguntei a essa moça, Alexandra Gembe, ela menciona que lá na Rússia, ela e o filho dela nunca vivenciaram racismo. Né? Ela mesmo chega a dizer, não tem racismo aqui na Rússia. Ela inclusive dá essa entrevista utilizando a indumentária africana. Ela e outras mamães que também são russas e têm filhos negros. Quer dizer, uma coisa que nós encontramos em muitas cidades da Rússia e principalmente em São Petersburgo. Eu me recordo perfeitamente como na Páscoa de 2017, eu fui à minha igreja, no bairro de Chuvalo-Vazerki, e quando eu chego lá, está lá Padre Negão. As pessoas se confessando lá. Então, quer dizer, na Rússia não tem racismo. Você até tem, mas que é, digamos, um problema mínimo. Um problema mínimo e muitas vezes mais por questões culturais. Por exemplo, há muitas pessoas que têm uma visão negativa a respeito dos imigrantes, principalmente da Ásia Central. Você pode chamar essas pessoas de racistas? Não. Por que eu digo isso? Basta você passar uma semana com essa turminha aí, né? Como eu passei, quer dizer, 6 meses com essa turma aí. E você vai ver que muitos deles são pessoas completamente inadequadas, que gostam de estar falando alto na rua, né, tarde da noite. Alguns deles são pessoas que usam a parede como se fosse papel higiênico, né? A começar, aliás, pelo fato de que eles sequer usam papel higiênico, né? Mas isso não quer dizer que eles sejam porcos. Normalmente eles usam uma garrafinha, né, para, digamos, fazer a asepsia depois de determinadas necessidades. Então, uma pessoa que afirma que existe racismo na Rússia, que a Rússia é um país racista, é uma pessoa completamente desinformada e, antes de qualquer outra coisa, desonesta. É uma pessoa que não conhece a realidade de lá ou que, no máximo, conhece apenas por partes ou por aquilo que a mídia ocidental quer que você saiba. Por exemplo, normalmente essas pessoas que vêm com essa conversinha de que o russo é racista são geralmente torcedores de futebol. Só que esse argumento ele é um argumento falho. Geralmente é um argumento que começa assim, se não tem racismo na Rússia, então por que quando o jogador pega na bola, fica a torcida fazendo barulho de macaco, imitando macaco? Eu pessoalmente já vi alguns desses vídeos, e inclusive até já tive uma discussão séria em alguns grupos sobre futebol por causa delas. Esses vídeos eu olhei em mais de uma oportunidade, repeti eu acho que umas 5 vezes. E não vi nenhuma torcida fazendo barulho de macaco. Muitas vezes o que acontece é o quê? 1 ou 2 torcedores ali, talvez um grupinho pequeno, né, de sujeitos marginais, que fica imitando e muitas vezes o jogador já não está jogando bem, tem alguma espécie de estresse emocional e aí comete atitudes que também não são atitudes corretas, como por exemplo, né, mostrar um dos dedos para a torcida e depois chutar a bola para fora de campo. Né? Quer dizer, praticando atitudes anti-jogo. Atitude que não se justifica porque um erro não justifica outro.
Sem falar que esses jogadores, né, supostamente vítimas de racismo, são jogadores que ganham milhões. Quer dizer, que país racista vai pagar milhões para um jogador, dar cidadania para um sujeito que sequer fala a língua daquele país, como é o caso de muitos jogadores que recebem a nacionalidade na Rússia e que normalmente não sabem fazer outra coisa que não seja chutar uma bola. Quer dizer, o sujeito recebe dezenas de milhões de dólares para poder chutar uma bola, né? Muitas vezes tem esposa, tem luxo que um cidadão comum daquele país, e mesmo que um jogador de futebol daquele país, jamais poderia se dar ao luxo de sequer sonhar com aquilo, e aí depois diz, não, porque aqui sou vítima de racismo, né? Quem dera se todo negro no Brasil, né, recebesse todo esse luxo, né, que eles atribuem, né, classificam como racismo. Quer dizer, uma colocação completamente absurda. Sem falar que normalmente esse tipo de comportamento ele se verifica entre torcedores de futebol. Quem é que assiste futebol hoje na Rússia? Só para vocês terem uma ideia, tem russo que pensa que a Rússia foi a campeã da Copa do Mundo de futebol. Porque o russo médio não assiste futebol. Quem assiste futebol é uma minoria e normalmente a maioria desses torcedores de futebol você vai ver em cidades como São Petersburgo. São Petersburgo por quê? Porque o futebol na Rússia começou lá. Lá você tem um time mais forte, o time mais rico da Rússia, que é o Zenit. Inclusive a cidade inteira torce pelo time. Não é como, por exemplo, no Rio, onde uns torcem Flamengo, outros Fluminense, outros Botafogo. Em São Petersburgo não. Todo mundo na cidade torce por um time só, né, que é o Zenit. É um percentual muito pequeno, é um percentual que não representa, eu acho que sequer 5% do povo russo. O povo russo geralmente pratica aqui esportes. Pratica esgrima histórica, que hoje é ensinada inclusive nas escolas. Pratica hóquei no gelo. Pratica patinação, xadrez. Pratica esse tipo de esporte. Você já viu alguma vez alguma torcida de xadrez, seja na Rússia, Polônia, Inglaterra, França, onde for, imitando macaco para desconcentrar o outro jogador? Não, você não vê esse tipo de coisa. Infelizmente, esse tipo de sub-humanos, digamos assim, né, que é o racista, você só vai ver em torcidas de futebol. Isso no Brasil, na Rússia, na França, na Inglaterra, onde for. Então, quer dizer, esse mito de que a Rússia é um país racista, às vezes também tem uma outra fonte, que é aquele sujeito que chega e diz assim, não, mas porque eu assisti a um filme russo e nesse filme não tem negros. E será que tem a obrigação de ter? Será que tinha que ter? Afinal de contas, a Rússia é um país cujo percentual de negros não é nem, acho que 1% da população. Você tem muito mais ingushes. Seria muito mais fácil o inguche reclamar de preconceito, já que os ingushes são 300 mil, do que um negro reclamar de preconceito